desejo uma excelente noite a todos e a todas, que a luz do Cristo e a presença dos bons espíritos permaneçam conosco hoje e sempre. E é sempre um prazer estarmos aqui para meditarmos um pouquinho sobre espiritualidade. Por que estamos aqui? O convite hoje para a nossa meditação é pararmos um pouquinho para pensarmos a respeito do propósito das nossas vidas. Por que de fato estamos aqui, nascemos aqui, convivemos com os familiares onde encarnamos. E qual é o propósito e o objetivo de toda essa dinâmica, as vivências, os desafios, para o propósito maior? E esse convite inclui nós pararmos um pouquinho para pensarmos sobre dois pontos de vista, que é o que a doutrina espírita nos ensina, pensarmos também sobre outras possibilidades espiritualistas como a teosofia, que converge completamente com o espiritismo, para clarearmos à luz do Cristo o propósito maior da nossa existência. Em algum momento da minha caminhada e da sua caminhada, realizamos diversas perguntas existenciais. Mais cedo ou mais tarde, as perguntas da vida surgem em nosso caminho, surgem em nossa mente, colocando em xeque a nossa fé, a nossa visão sobre nós mesmos e aquilo que pensamos a respeito da própria divindade. Perguntas como: por que existe tanta miséria no mundo? Por que um grupo tão menor de pessoas no planeta vivem de uma forma tão plena as suas necessidades do plano físico, enquanto outras e um enorme contingente padecem das necessidades mais básicas nas suas existências? Também nos perguntamos por que evoluímos hoje, século XXI, em tecnologia, mas aparentemente nos sentimentos não. Quando analisamos os últimos 30 anos, nos surpreendemos com o avanço da tecnologia e que eu e você a utilizamos com gratidão. O telefone, celular, a internet, as possibilidades da medicina, isso tudo é muito bom. Mas ao mesmo tempo nos perguntamos, embora neste século tenhamos avançado tanto em tecnologia, o básico do amor, o básico do respeito, o básico da cooperação parecem cada vez mais distantes, esfriando os relacionamentos, esfriando a visão em relação ao planeta, à espiritualidade e ao próximo em si. Também nos perguntamos com frequência, nas dinâmicas da nossa vida, por que tanto egoísmo e tanta falta de caridade? Caridade, em primeiro lugar, para consigo mesmo, caridade em relação ao próximo, caridade em relação ao planeta e aos demais seres que o compõem. Por que eu nasci? Por que eu sofro? Por que estou passando este momento difícil na minha caminhada, embora me esforce completamente para mudar o rumo e o quadro da minha existência, porém, frequentemente eu tenho uma sensação de que não o consigo. E ainda nos perguntamos, por que busco melhorar de vida neste plano físico, mas eu tenho uma sensação de que não consigo? Trabalho tanto, tenho 1, 2, 3 empregos, tenho o desejo de ter minha própria casinha, porém são tantos os problemas que eu encaro que eu tenho uma sensação de que nunca o conseguirei.
Essas são questões que nós trouxemos esta noite para introduzirmos este assunto como convite, para pensarmos de uma forma muito madura a respeito dos nossos próprios desafios, sem nenhum tipo de romantismo, porém encararmos a realidade como ela realmente é e entendermos o propósito maior da nossa vivência, da nossa história, do porquê estamos aqui, porque já podemos afirmar com plena convicção, à luz da espiritualidade do Evangelho, que cada um de nós, eu e você, possuímos um alvo, um objetivo, um propósito e uma meta a conquistarmos nesta atual reencarnação. Porém, quando nós pensamos nas dinâmicas da vida, das situações, dos desafios, dos sentimentos bons e dos sentimentos ruins, nós não podemos nos esquecer que somos seres imortais. Somos seres imortais. Lá no livro dos Espíritos, na questão 115, por exemplo, os espíritos superiores respondem à pergunta de Kardec, dizendo que todos nós fomos criados simples e ignorantes e viemos a uma existência física neste plano com os mesmos objetivos, propósitos e possibilidades de evoluirmos. Não é à toa que eu estou aqui hoje, nesta segunda-feira. Não. Existe um alvo e um propósito muito maior, ainda que frequentemente não o percebamos. Nós somos seres imortais. E a imortalidade é algo que nos traz em comum com diversos outros espiritualismos, sejam eles cristãos ou não. Eu hoje estou aqui, o André, em Friburgo, nesta noite, ocupando esta casca física aqui que nós chamamos de corpo físico. Mas o verdadeiro ser, a verdadeira essência, o verdadeiro eu superior, não é essa casca que aqui se manifesta, que dá vida e expressão ao espírito. É muito mais profundo do que os nossos olhos físicos captam, e que vocês me veem e eu os vejo, porém, um invólucro passageiro. Na teosofia, por exemplo, que é um excelente, lindo espiritualismo no ocultismo, esse ser imortal vai ser chamado de mônada. Uma criação e uma essência extremamente pura que vem à existência para iniciar a sua caminhada. O espiritismo vai chamar de espírito. Também puro, que vem à existência para iniciar propósitos evolutivos. O espiritualismo da Rosa Cruz, por exemplo, vai chamar de alma. É uma concepção muito mais ampla e diferente. A alma como uma integração do ser, que também evolui em seus propósitos. O hinduísmo vai chamar esse ser interior de Atma, a força máxima, plena para uma existência. O esoterismo vai chamar de centelha divina, a fagulha da divindade em nós. E o cristianismo, de uma forma geral, vai chamar de alma numa dicotomia com espírito. Não importa a concepção e o termo, tudo se converge numa única espiritualidade. O fato de que eu e você somos muito mais do que a dor, muito mais do que a miséria, muito mais do que as nossas frustrações e as nossas decepções. Nós somos seres, centelhas, possuímos a luz divina em nosso interior, que nos possibilita melhorar, a evoluir sempre, apesar dos desafios de estarmos aqui hoje no planeta Terra. E aonde nós estávamos antes de virmos para cá?
Porque se nós viemos para cá com um propósito e um objetivo, estávamos em uma outra condição original. A teosofia, de uma forma muito bonita, por exemplo, ela vai nos ensinar que quando nós não estamos aqui físicos, ocupando um corpo, nós estamos em um ambiente chamado Kamaloka. É muito parecido com o umbral. E lá nesse período em que nós deixamos esse corpo e voltamos, nós vamos esgotar todas as energias deletérias que esbarraram e impossibilitaram o nosso pleno crescimento. Uma limpeza do nosso espírito, uma limpeza completa, total. As fagulhas que não colaboraram para a construção do ser, do conhecimento nesta existência. E depois nós somos encaminhados já limpos e depurados para um ambiente ainda muito melhor. Esse local está ali agregado no plano astral. E depois nós vamos por um lugar mais celeste, chamado Devakan. E lá nós vamos reprogramar a nossa próxima encarnação. Lá nós vamos repensar a nossa trajetória. Lá nós vamos amadurecer os porquês dos desafios não vencidos, hoje, aqui e agora, e nos preparar com gratidão para retornarmos ao planeta, para continuarmos o nosso processo evolutivo, de encarar os desafios, de encarar as nossas lutas, de encarar de frente as nossas limitações, sermos vitoriosos para melhorarmos a cada dia. No Espiritismo, quando nós não estamos aqui, ele nos ensina que nós estamos num ambiente chamado erraticidade, que também é no astral. E aí nós estamos vinculados à possibilidade de locais de tratamentos que dão o nome de colônias. Eu particularmente penso de uma outra forma um pouco diferente, mas vamos utilizar esse conceito. E lá nós somos tratados, lá nós somos curados, lá nós somos direcionados, lá nós somos literalmente convidados por nossos mentores a repensarmos o nosso passado, a nossa trajetória, e programarmos, mais uma vez, uma nova possibilidade para acertarmos na nossa vida terrena, na construção de uma nova caminhada. Eu estou dizendo isso aqui apenas por um motivo, que seja qual for a linha de pensamento, seja qual for a proposta espiritualista, tudo se converge para um único caminho. Nós somos convidados pela espiritualidade a melhorarmos, a progredirmos. A vida espiritual é uma vida de movimento. Não existe espiritualidade que não nos impulsione ao movimento do ser, a melhorar, a modificar-se, a ampliar a concepção sobre si mesmo, sobre o sistema, sobre Deus e sobre o universo. Esta é a mola propulsora de Deus. Sermos ajudados, mas ajudarmos, conquistarmos e distribuirmos, nos colocarmos à disposição, mudarmos as nossas sintonias dos nossos pensamentos, sairmos do pensamento da destruição para o pensamento do amor, sairmos do pensamento da dúvida para o pensamento e os caminhos da possibilidade eterna. Que nem sempre as dores da alma e dos problemas e das limitações da vida permitirão que o conquistaremos. E quando chega a hora, então, de retornarmos, nós recebemos um corpo físico para vivenciarmos as experiências do Espírito. Por que precisamos da mediunidade, inclusive? Para podermos nos conectar, sermos amparados e ampararmos quem continua pleno em sua consciência, mas que perdeu o seu corpo físico.
mas que está no astral. E um desses locais que eu falei aqui. E a mediunidade simplesmente faz isso, ó, acopla e faz acontecer a comunicação. Eu estou aqui hoje conversando com vocês encarnado. Não se preocupe que eu estou encarnado, tá? Que eu saiba, eu não desencarnei. Se belisca aí, você também está encarnado, né? Não tem algum aqui, tem alguém, se tem algum espírito aqui entre nós completo que se manifesta agora. Não tem, conta todo mundo encarnado, mas graças a Deus. Porque às vezes eu vejo e às vezes eu não consigo perceber que está encarnado, e é o espírito. É simples assim. Às vezes eu converso e aí eu vou perceber que é um espírito quando atravessou a parede e foi embora. Enfim, né? Quando eu perco esse corpo, eu estarei exatamente da mesma forma que eu estou aqui. A diferença é que eu não tenho. Aí muita coisa acontece nesse intervalo. E por isso nós precisamos de médiuns e da mediunidade para podermos nos conectar com essa possibilidade. E nós recebemos um corpo novamente aqui. Sabe, esse corpinho que nós estamos aqui hoje, desde bebezinho e que vai crescendo conforme as leis que regem a vida e o universo, ele foi programado lá atrás. Eu sou exatamente aquilo que eu deveria ser, em essência, neste corpo. Porque ele é o veículo que possibilita interagir no plano físico. Ele é multidimensional e é por isso que, na teosofia, por exemplo, ele vai tratar de uma forma bem profunda sobre os nossos 7 corpos. Né? A gente pensa que é apenas um único corpo, mas, na verdade, é muito mais dinâmico e muito mais intenso, além do nosso próprio corpo físico. E nós vamos por corpo etérico e vamos por o causal, enfim, até chegarmos no corpo búdico e átmico, que é a essência. O Espiritismo vai nos animar apenas nos lembrando o suficiente que nós temos esse corpo como instrumento, que vai fazer com que essa centelha divina que aqui dentro habita possa interagir e, através das experiências, das vivências do dia a dia, amadurecer-se como ser na caminhada existencial. Então nós desencarnamos e nós vamos ser cuidados através do nosso perispírito, que é a forma desse corpo aqui, e que dentro dele tem o espírito, que retorna à pátria celestial, à erraticidade, não importa o termo, e lá vai ser conduzido, trabalhado novamente para uma nova possibilidade. Por que eu estou falando isso aqui? Para lembrar que nós somos muito mais do que um corpo físico, que nós somos muito mais do que um corpo que fica doente, que nós somos muito mais do que as limitações físicas que se apresentam durante a nossa própria caminhada. Quando lembramos, reconhecemos e entendemos que somos mais que o corpo físico, fica muito mais leve e mais fácil lidarmos com as nossas próprias limitações, mazelas, dificuldades e problemas. Porque a verdadeira força do ser, a verdadeira força do espírito torna-se preponderante em nós, marcando a nossa caminhada e a nossa existência já aqui nesse plano físico, diante da adversidade e das vivências da Bíblia. Nós somos muito mais do que um corpo. E por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para evoluirmos. Nós chegamos aqui, todos, sem exceção, acreditando ou não, com um planejamento reencarnatório pronto. Nós temos mentores espirituais. Alguns outros espiritualismos vão chamar de mestres de sabedoria. É a mesma coisa.
Nós recebemos orientações e os espíritos nos orientam que, embora não saibamos exatamente tudo ao pé da letra que irá nos acontecer, nós chegamos aqui sabendo qual será o gênero das nossas provas e das nossas limitações. O restante é escolha através do livre-arbítrio, aconteceu ou não. Existe um propósito maior, pleno, espiritual, que é a construção de um processo, a construção de uma caminhada, a construção de um edifício grande, de 6 andares. Para quem é engenheiro, pedreiro, por exemplo, pode muito bem nos esclarecer aqui hoje. Desde a fundação ao erguer aquele prédio, toda a estrutura, até ficar pronto, é um verdadeiro processo que dá trabalho, que exige análise, que exige conhecimento, que exige recurso financeiro, até que o projeto, o objetivo e o propósito maior, que é a construção daquele edifício de 6 andares, ocorra de forma satisfatória. Por que a minha vida e a sua vida não seria da mesma forma? Eu preciso construir processos na minha existência, processos na minha vida pessoal, na minha vida familiar, construir o processo na minha vida profissional, processos na minha vida financeira. Eu preciso construir processos na minha vida sentimental. Tudo é a construção de um processo que leva a um propósito, a um objetivo, e conquistá-lo ou não dependerá do meu conhecimento, de quanta energia do amor, do bem e de espiritualidade eu coloco para que eu prossiga sem abandonar o meu propósito maior. Qual é o meu objetivo e o meu propósito hoje, nesta noite de segunda-feira? Porque abandonar o propósito da minha vida, abandonar os objetivos maiores é muito mais fácil do que a minha decisão de iniciar, de construí-lo. É muito mais fácil. Porque o desânimo vem, porque a frustração vem, porque a dor física bate ali no corpo, porque faltou o recurso financeiro. E a primeira atitude que eu tenho é que deixar-me abalar na minha fé pelas questões existenciais, mas ao menos desistir de lutar, porque é fácil fazê-lo assim do que eu decidir. Eu não vou abandonar o meu propósito nunca. Eu vou lutar com todas as minhas forças. Eu vou prosseguir. Eu sei que eu não estou aqui por um acaso, que um propósito maior divino existe sim em mim. E esse processo todo, toda essa construção, toda essa energia que eu e você colocamos para revisitar os porões da nossa alma e dos nossos sentimentos, ele requer escolhas. Escolhas feitas com a liberdade que temos dada por Deus, que é o livre-arbítrio, e nós somos assim influenciados pelo nosso Dharma e pelo nosso Karma. O Dharma é aquela energia do amor e do bem que nos impulsiona a vivermos uma vida verdadeiramente de fé. E o Karma é aquilo, como que eu utilizei essa energia, consequências boas ou ruins que eu precisarei assumir. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, e não é cafuné para a alma, tá? Não é cafuné espiritual, não. O propósito de Deus é que eu e você, a cada nova possibilidade existencial, sejamos vitoriosos e sejamos espíritos mais evoluídos, maduros, encarando os nossos problemas e limitações de frente. De frente. O segundo propósito de por que nós estamos aqui é porque nós estamos aqui porque precisamos aprender a interagir.
Tem uma questão interessante em O Livro dos Espíritos, na questão 766, que Kardec pergunta, ele tem uma curiosidade, pergunta aos espíritos, se a vida em sociedade é algo natural, é algo que possui um propósito maior, viver em sociedade. E os espíritos dizem que com toda certeza, porque Deus não nos deu as faculdades e os sentidos do corpo físico para guardarmos para nós mesmos, mas com o objetivo de trocarmos experiências e construirmos relacionamentos. Sejamos sinceros, é fácil interagir e conviver? Não é fácil, né? De maneira nenhuma. Mas é fácil fingirmos que está tudo bem? É, porque nós somos ótimos atores, encarnados. Pode estar um sentimento tão cruel, tão ruim, tão desequilibrante dentro da minha casa, que eu faço uma carinha aqui espírita bonita e engano você dizendo que está tudo bem. Mais ou menos assim. Está tudo bem, tudo ótimo, né? Tudo vai passar. E às vezes está muito difícil conviver. Um dos maiores desafios da nossa existência aqui é aprendermos de fato a interagir. Mas na nossa personalidade passageira, esse desafio ele é ampliado substancialmente, porque cada um de nós possuímos uma personalidade. Personalidade que já trazemos dos traços da construção do nosso espírito, de existências anteriores, inclusive, de tendências, de visões, de entendimentos, e que precisamos lapidar para que tenhamos condições vibratórias um dia de vivenciarmos um mundo pleno, de amor pleno, aonde só exista a direção do amor universal. Por isso nós precisamos aprender a conviver e estarmos juntos nos mais diversos grupos sociais. E nós temos dificuldades em interagirmos no mais básico. No mais básico. Eu sempre brinco usando essas experiências. É o desafio de estar aqui nesse planeta e trabalhar, por exemplo, 9 horas por dia com uma pessoa que você não tem mínimo de afinidade e que às vezes você fala assim, meu Deus, será que ele é meu obsessor? Será que eu fiz algo a ele numa vida passada e agora ele está aqui na minha cola e no meu pé? E eu tenho que aprender a lidar, a entender, a compreender. Sabe a dificuldade? Começamos o nosso relacionamento com a nossa namorada e depois nós casamos, ou com o nosso namorado e depois casamos. E de repente não era nada daquilo. E aí você às vezes tem vontade de falar assim, Deus leve essa vida. Brincadeira. Mas sabe por quê? Somos atores. E aí fica insuperável os problemas dentro do próprio lar. Não conseguimos, anos passaram-se e não nos suportamos. Um exemplo, triste, mas é. E nós estamos aqui falando da realidade da vida. Nós começamos a construir a nossa convivência desde muito cedo, com os nossos pais, com os nossos familiares. Depois nós vamos para a escola, com aqueles professores inesquecíveis. Ele não foi meu professor, mas as minhas filhas estudaram com ele e o amo até hoje. Um exemplo. Assim como nós temos professores inesquecíveis que só a misericórdia divina. Também. Chegamos à fase adulta, sabe como? Com as mesmas dificuldades de crianças. Apóstolo Paulo, no Novo Testamento, diz que deveria chegar o momento em que nós deveríamos nos alimentar de alimentos mais consistentes e não alimentos de bebê. Porque caminhamos, não aprendemos a encarar o desafio, por exemplo, da interação
O nosso ego, ele é extremamente gigante e impossibilita reconhecermos, abaixarmos a guarda. Nós somos seres bélicos de guerra, traços ainda de um mundo primitivo. E às vezes não conseguimos entender o porquê estamos vivendo aquele problema exatamente na área da interação e do relacionamento. Nós estamos aqui, e é difícil, eu conheço, para aprendermos a interagir. Com exceção da casa espírita, que não acontece nenhum tipo de problema de interação, não é assim? Não acontece, né? Casa espírita não acontece, religião nenhuma acontece, é só das famílias e fora dos círculos onde existem pessoas. É isso mesmo? Não. Até aqui. Até aqui. Vai conviver direto com o Ander na casa espírita para ver. Tem que conversar com a vovó direto. A vovó não tá no mexo. É mais ou menos assim. Porque eu tenho uma personalidade. E uma personalidade muito franca e aberta, e às vezes não faz muito bem. Mas também tem a humildade de falar, meu irmão, me perdoa. Acho que você ficou triste com aquilo que eu falei, mas não era a minha intenção. Né? Isso acontece também na casa espírita, acontece na igreja. Eu sou ex-pastor, todo mundo sabe. Quantas vezes já aconteceu isso? Inúmeras. Mas eu estou aqui para aprender, sabe, a reconhecer, a oferecer a mão, o ombro, e a dizer, vamos recomeçar? Vamos partir do zero de novo? Vamos nos abraçar fraternalmente? E conquistarmos esse amor fraterno e prosseguirmos na escala da vida, porque só assim nós poderemos conviver com seres angelicais que já passaram por isso aqui, milênios. Deixarmos de termos o sentimento infantil e infantilizados para amadurecermos no quesito interação e comprometimento. Nós estamos aqui ainda para priorizarmos aquilo que é eterno. Pense bem nisso. Cada um de nós aqui temos uma possibilidade de socorro. Isso é legítimo mesmo e deve ser feito. Quando estamos, por exemplo, na casa espírita pedindo espiritualidade, me socorre, eu não estou aguentando. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar do tratamento. O lugar da bênção, o lugar de ser vitorioso, o lugar de ser trabalhado espiritualmente. Mas a vida vai muito além disso. Porque eu sou eterno. E aí eu paro para pensar que, embora a possibilidade da conquista nessa terra faça com que eu seja mais feliz e possa ajudar mais pessoas, tudo, absolutamente tudo, inclusive o meu próprio corpo, ele é passageiro. Ele vai ter que ficar aqui de volta. E não é fácil pensar nisso, é? Não é fácil. Sábado eu estive num terreiro de Umbanda de um amigo, que é uma espiritualidade maravilhosa, e era uma celebração a Nanã, a orixá mais antiga. E Nanã é aquela, né, que preparou, segundo a tradição iorubá, o homem e a mulher do pó do barro, do pó da terra, cuidou, formatou, entregou para a divindade, Deus, que soprou o espírito. Mas ela disse sim, olha, vamos fazer um trato. Um dia você vai me devolver esse corpo. E assim chegou um dia, um momento que temos que devolver a natureza, a terra. No caso dessa visão espiritualista muito bonita que eu amo, o próprio corpo. Aquele corpo bonitinho poderia ficar sempre bonitinho, poderia? Pensa agora. A minha filha de 23 anos. Que gracinha, podia ter ficado bebezinha, né? Bebezinho, que cuti, que coisa bonitinha. Eu olho os meus retratos no colo da minha mãe aí de preto e branco, né?
que ainda era preto e branco. Eu tenho 53. Preto e branco, que coisinha bonita que eu era. Antes fui parar aquele bebê. Mas eu sei que vai mudar mais ainda. É natural, não é? Aí sabe o que nós precisamos ter? Gratidão, fazer o melhor por esse corpício aqui, para que ele possa manifestar o espírito que está aqui dentro da melhor forma, inclusive ajudando, apoiando e trabalhando. Por isso eu cuido do corpo físico. Mas não poderia ser sempre belo? Tá, tudo bem, Deus, eu vou ter que voltar um dia, mas deixa eu voltar sempre assim, enxuto, bonitão. Mas nem sempre é assim. Aquele carro que eu tanto gosto, né? Hoje eu estou sem carro. E eu do Juliano, depois eu precisar de uma carona. E Márcia, falei aqui. Aquela casa que tanto custei conquistar, mas foi uma bênção para mim. Vai ficar para cá. Porque eu estou aqui para priorizar o que é eterno. E aquela passagem do Cristo no Evangelho que vocês conhecem muito bem. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma atitude de fé raciocinada. As dinâmicas da vida nos causam desequilíbrios emocionais e também espirituais, porque as preocupações, os problemas e os desafios estão aqui na nossa cola, hoje, agora, em tempo real, existência física. Mas eles são passageiros. O conselho, então, dos espíritos, qual seria? Nós invertermos a ordem das coisas. Pensarmos primeiro no espiritual, trazendo para o material, e não do material para o espiritual. Dessa maneira, nós conseguimos colocar no rumo as nossas ansiedades e limitações. Porque, frequentemente, nós fazemos o quê? O contrário. Nós focamos apenas o problema, a limitação, que causa uma preocupação extrema. Consequentemente, nos tornamos ansiosos, precisamos de respostas que ainda não recebemos, e o desequilíbrio emocional e espiritual acaba se instalando. É uma questão de sintonia e de vibração, de dentro para fora. Não deixarmos nos abater naquilo que acontece de fora e que internalizamos para dentro do nosso ser e que nos causam angústias, marcam a nossa vida e às vezes impossibilitam a nossa caminhada. Na teosofia existe um termo muito interessante que chama todo o plano físico de Maya. É um termo de origem no hinduísmo. E Maya é um mundo de ilusão. Maya é tudo aquilo que é visível, porém é irreal. Por quê? Porque nessa dinâmica da espiritualidade, o que realmente é verdadeiro é aquilo que é permanente. O impermanente é passageiro e real. O permanente, que é o espiritual, essa é a verdadeira vida. E qual é a prova? A prova é que nós vamos retornar mais uma vez, saindo da nossa existência. O mundo vai mudando, a sociedade vai mudando, tudo é movimento, e um dia a tendência qual é? Tudo terminar. Aí eu retorno para o plano astral, para a erraticidade, e lá eu relembro que ali é a minha verdadeira realidade, não é a física. E por que é importante eu falar isso aqui? Gente, absolutamente todas as limitações, por mais que nos doam, eu falo por mim com as minhas, com os meus desafios, eles são, sim, passageiros. Analise agora. Quantas vezes você já venceu um desafio? Quantas? Quantas vezes você lutou, você buscou, e aí passou aquela fase que você temia, que você achava que não daria certo, mas deu, porque você investiu tempo,
energia, vibração de amor, fé. Nós vencemos um problema e logo em seguida vem outro, e outro, e outro, e outro. E assim nós caminhamos nessa dinâmica. Por quê? Porque são nestes problemas existenciais que nós extraímos a possibilidade do amadurecimento do espírito. É exatamente naquilo que me confronta, naquilo que me coloca contra a parede, naquilo que às vezes traz dúvida no meu ser. É ali que eu encontro a chave para amadurecer, para guerrear e para melhorar e evoluir como ser na jornada da vida neste planeta. Para encerrar, nós ainda estamos aqui com outro propósito. O propósito de ajudarmos a humanidade. Essa semana eu estava conversando, semana passada com uma pessoa, com um amigo, e ele falava assim, olha, a impressão que eu tenho é que nós estamos regredindo. E aí nós falamos sobre as guerras que estão aí pipocando para todo lado, de pessoas que matam friamente a outra por nada. Pisou no calo, a pessoa já tem um destemperamento numa via pública e às vezes está com algo numa bolsa e ataca a outra. Uma pessoa que dá uma trombada sem querer, a outra vira e o xinga de tudo quanto é nome para todo mundo ouvir. A matança de animais, o aniquilamento do ecossistema. E aí ele estava falando isso. Olha, a impressão que eu tenho é que nós estamos evoluindo ao invés de evoluirmos. Eu falei, não. Nós estamos aqui com o propósito, primeiro, ajudarmos e sermos ajudados. Cada um de nós possuímos a capacidade de Deus de ajudar de alguma maneira alguém. Mas primeiro precisamos nos ajudar. E é o que nós estamos aqui, por exemplo, fazendo hoje. Nos ajudarmos, curarmos. E oferecermos uma palavra amiga, um direcionamento. Aquela pessoa que aparece no nosso caminho, que achamos que foi o acaso, porém foi uma programação divina para aquele dia. Reconhecermos o nosso planeta como também um ser vivo e integrado. Na minha concepção, tudo no universo é integrado. Tudo. Tudo possui a centelha divina. Tudo possui a mesma origem da criação. Tudo deve ser abraçado com a mesma possibilidade da lei do amor. Nós estamos aqui ainda para colocarmos a nossa mediunidade, ou para quem preferir os dons, a serviço do próximo. Qual é o meu dom? Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Mas eu não sei fazer nada. Eu acho que péssimo. O seu guia espiritual vai te direcionar e vai nascer em você a possibilidade de ajudar e de apoiar. E se você ainda tem uma mediunidade, isso vai ficar evidente muito mais ainda. Em todos os lugares. Só na casa espírita? Só na casa espírita? Só no culto da igreja? Não? Só na missa? Para quem é de Umbanda, só lá no terreiro? É assim que funciona? Não. Em todos os locais. E precisamos estar preparados, disponíveis, mesmo com a luta da vida. Eu já vou terminar. Recentemente não, já tem um tempo. Eu estava trabalhando, dando aula à noite, e aí eu ia na academia que eu faço, antes do horário, e no horário que não tinha ninguém, 3 da tarde. E aí você sai cansado do seu outro trabalho e você vai para uma academia pensando em quê? Pensando em exercitar o corpo físico, não é? E assim eu cheguei lá e só tinha o instrutor. Era funcional. Eu fazia nessa ocasião treino funcional. No calor, comecei
E quando eu começo, meu corpo tem uma reação. Quando tem aquela reação, eu sei que não é da cabeça, que não é emoção. Eu já sei o que está rolando. Começa um calor de 40 graus com -1, com taquicardia e tontura e vontade de enjoado e tremedeira. E aí eu olho lá para frente, no final, se era uma academia grande, tinha uma pessoa lá que não estava encarnada. E eu fiquei na minha e aquela direção assim, vai lá, vai lá, vai lá. Eu não vou, não vou. E eu todo ali assim, e eu sinto como se eu tivesse um desnível, não tonto, mas um desnível no meu interior do espírito. E o meu instrutor percebeu. Aí ele falou assim, você tá passando mal? Aí eu, né, sem querer, falo assim, não, é porque tem uma pessoa lá. Aí ele foi, rodou tudo. Aí ele falou assim, não, Wander, não tem ninguém aqui não, só tô eu e você. Eu falei, não, mas quem tá lá não é pessoa viva, não, é morta. Ele, meu Deus do céu, que é o meu mal, Wander? Pelo amor de Deus, o que é isso? Ele, ódio meu. Eu falei, me perdoa, né? Pedi a cabeça e te falei, não, não sei, é uma pessoa que tá... E tá naquilo, vai lá, vai lá. Fiz um treino muito mal, os vídeos ter ido antes, né? Do aí, quando ele percebeu que eu vi, ele atravessou a parede, foi pro outro lado e ficou na cantina, encostado assim, de lá me olhando. Tipo assim, será que ele tá me vendo mesmo? Mas eu tava. Fui lá. Quando cheguei lá, ele já não estava mais visível, mas eu sabia fazer a silhueta mental dele. E aí eu boto a mão onde ele estava, nisso o instrutor tinha ido para a área de musculação, que era o outro lado. Eu boto a mão, eu começo a chorar igual um doido de cara de ter que me agachar no chão, de esbugalhar o olho, porque ele estava passando para mim o sentimento dele. Não vou saber te explicar, médios experientes aqui depois me ajude na explicação. E aí ele tinha acabado de saber que tinha desencarnado, mas ele achou que não era a hora, mas ele estava ali querendo contato com uma pessoa muito querida ali dentro que não estava percebendo a presença dele, mas não me falava quem era. E aí de repente ele fala assim, olha, não quero mais falar, e saiu pela outra parede e foi embora. E quando eu olho para trás, o instrutor assim. Eu falo, Rafa, você tá pensando que eu pirei de vez, né? Pô, meu olho chegava tá assim. Aí eu tentei explicar basicamente ele. O que é, o que não é, o que não é, o que não é. Será que morreu alguém aqui? Eu falei, não sei, que foi uma fábrica muito antiga, né? Lá em Olaria, tal. Aí comecei a descrever a pessoa. Aí foi ficando pálido, pálido. Luan, aí pegou o celular. É essa pessoa aqui. Na hora que eu olho, quase que eu caio pra trás. Falei, é essa pessoa mesmo. Aí ele é pai da fulana, dona da academia. Eu falei, meu Deus, não sabia. Eu sabia que tinha aquele dia do pai, mas nunca vi o pai na vida. Eu sabia que era o pai. Descrevi 100% do espírito. Aí eu falei para ele assim, você não conta para ninguém, tá? Nem para ela, não pode deixar. Foi a mesma coisa que falar, conta para a torcida do Flamengo. No mesmo dia ela já estava ligando para minha esposa, querendo falar comigo. Mas eu dava aula até 10 horas da noite, até você desligar, data show, lançar presença, aquela coisa toda. Eu não vou ligar quase 11 horas da noite. E no dia seguinte eu não tinha aula, fui no meu horário normal. Cheguei lá, fiquei bem abaixado na cadeira, assim que ela não me vê, que estava bem cheio, mas ela me via. Aí ela veio, alguém já tinha falado para ela sobre o pai circulando ali, uma amiga dela de Umbanda. E aí eu começo a conversar com ela, começa tudo de novo aquela sensação, frio, calor, senti um deslocamento dentro de mim. E aí eu comecei a passar para ela um quadro mental de 2 suicídios que ela tentou e ninguém sabia. Eu descrevi a casa, a porta, a segunda vez a janela, a cor da sala, a terceira da veta, tipo de móvel, tipo de comprimido, não me pergunte como. Já acontecia na época da igreja, chamavam os dons do Espírito Santo lá, né? Na época. Aí ela começou a chorar, confirmou, eu orientei a procurar uma força espiritual, seja qual fosse. Ela falou que gostava muito de Umbanda, mas não fazia parte. Vai lá, vai na igreja, vai no culto, vai na missa. Não importa, teu pai está aqui, ele está aflito. Dei uma direção. Por que eu estou falando tudo isso para contar a minha experiência? Não. Porque a mediunidade aconteceu no local menos provável. E é assim mesmo que acontece. Deus coloca pessoas no teu caminho, a começar pela tua casa. O teu filho, a tua filha, teu cônjuge, teu pai, tua mãe, ainda que eles não o compreendam.
E dessa maneira, eu e você somos convidados a reconstruirmos uma sociedade fraterna, melhor. É possível? É, iniciando por mim. Por isso nós estamos aqui, inclusive, não para sofrermos. Nós não estamos aqui hoje para ficar pagando karma, não é. Nós estamos aqui com a possibilidade de reconstruir de uma forma linda a nossa trajetória até o fim dos nossos dias, de cabeça erguida, transformando cada limitação, cada problema, cada dor da alma, cada falta de recurso financeiro em novas possibilidades através da fé raciocinada, que me convida e convida você a pensarmos nas causas dos nossos problemas, para aí sim encontrarmos a solução. Que o Mestre Jesus abençoe a sua vida, que o Mestre Jesus abençoe a tua família, que o Mestre Jesus abençoe os teus negócios e que o Mestre Jesus abençoe a nossa casa espírita e perdoem, porque o pastor veio de novo e apareceu aqui no microfone. Paz profunda a todos vocês.